Poderes assentar em nome de Jesus. Sente um pouquinho, por gentileza. Glória a Deus. Cumprimento da igreja, do corpo de obreiros, a minha retaguarda, a poderosa graça do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero nesta noite declarar a Deus, tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Também agradeço a Deus aonde Ele tem me levado, aonde Ele tem me permitido chegar, o que Ele tem feito e o que Ele tenha realizado através de mim. Eu agradeço a Deus por me usar para levantar pessoas, por me usar para levantar sonhos de pessoas, por me usar para levantar projetos que um dia tiveram vida, mas devido às circunstâncias, devido às dificuldades, esses projetos morreram. Eu louvo a Deus por me permitir chegar aqui essa noite. E se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Então, antes de qualquer coisa, eu declaro a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Também quero te dizer uma coisa: não espere nada de mim, porque eu não tenho nada para oferecer. Eu sou apenas um instrumento. E se o meu Pai que me escolheu não me usar, não falar através de mim, não vai acontecer nada. Mas eu também, antes de qualquer coisa, eu já quero te ensinar um segredo. O meu Deus só se movimenta ao som da minha e da sua adoração. Não se limite neste ambiente, não se limite neste santuário. Deixa Ele te usar, deixa Ele fazer o que Ele quiser na tua vida esta noite, amém? Eu também quero agradecer a levita Tainara Duarte pelo convite, aonde tive o prazer de conhecer ali do ministério do meu amigo evangelista Edivaldo. Também quero agradecer a pastora Amélia por me ter confiado, por intermédio da levita, para poder estar aqui ministrando uma palavra de Deus para o teu coração essa noite. Está comigo, me acompanhando, meu amigo, meu pastor Manuel Correia, professor, homem de Deus. Também louvo a Deus pela vida de cada homem, de cada pastor, de cada guerreiro que lutou para chegar aonde chegou, porque não é fácil, irmão, você chegar aqui. Pode ter certeza que todos que estão aqui em cima têm história, têm cicatrizes. Eles não estão aqui por mérito próprios, eles não estão aqui porque merecem, eles estão aqui porque lutaram para chegar aonde chegaram. E não é diferente na sua vida. Pode ter certeza que um dia Deus vai realizar na tua vida também, amém? Sem perder tempo, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20 e no versículo de número 22, aonde foi posto o tema desta campanha. 2 Crônicas, capítulo de número 20 e versículo de número 22. E se não for ferir a ética da igreja, eu peço aos irmãos que se coloquem de pé em reverência à palavra. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo de número 22. Todos se encontraram? Glória a Deus. Que diz assim: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor ao Senhor, pois emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e eles foram derrotados. Podeis nos assentar em nome de Jesus. Coloque a Bíblia no seu colo, do lado da sua cadeira. Vire para o irmão que está do seu lado, coloque a mão no ombro dele com todo respeito, com todo carinho, e diga para ele: hoje Deus te trouxe aqui para extrair de você a
a verdadeira adoração. Fale para ele com mais respeito, com mais ousadia. Coloque a mão no ombro dele e diga para ele: hoje Deus te trouxe aqui para extrair de você a verdadeira adoração. Glória a Deus. Quem poder já glorifica o nome de Deus. Irmãos, foi me dado um tema e, com todo respeito, eu quero pregar diante deste tema. E o tema dessa campanha é a adoração que move Deus do trono. O significado da palavra adoração significa ato ou efeito de adorar a alguém que se considera uma divindade ou Deus. O livro de 2 Crônicas é o 10º livro histórico de toda a Bíblia Sagrada. Segundo a tradição judaica, o livro de 2 Crônicas foi escrito por Esdras, com o propósito de restaurar, de reestabelecer a verdadeira adoração a Deus. E quem Deus escolhe para restaurar essa adoração em Judá, e quem Deus escolhe para intermediar por meio do Espírito Santo a restabelecer essa adoração em Judá, se chama Josafá. E no capítulo de número 17 do livro de 2 Crônicas, Josafá se torna o 4º rei de Judá. E quando Josafá se torna o 4º rei de Judá, em primeiro momento, quando Josafá assume a tribuna, em primeira instância, quando Josafá assume a liderança do seu reinado, Josafá se preocupa em fortificar Judá. Josafá se preocupa com a segurança de Judá. E o que é, pregador, que Josafá faz para fortificar Judá e para fortificar a segurança de Judá? O texto vai dizer no capítulo de número 17 que Josafá dá ordem aos seguranças para guardar todas as cidades de Judá, para proteger todas as cidades de Judá. Só que no verso 2 do capítulo de número 17, Josafá já tinha se preocupado com a segurança de Judá. Josafá já tinha se preocupado em guardar o seu reinado por meio da segurança. Só que no verso de número 2 do capítulo de número 17, Josafá agora vai fazer algo mais interessante, algo mais profundo, que nós não estamos acostumados a ver. O que é, pregador? No verso de número 2 do capítulo de número 17, Josafá dá ordem aos príncipes para que instruísse todo o povo de Judá no caminho do Senhor, na lei do Senhor. Notamos aqui que Josafá, em primeiro momento, em primeira instância, ele começa bem a sua liderança. Notamos aqui que em primeiro momento e em primeira instância, Josafá começa bem o seu governo, porque ele se interessa em guardar, ele se interessa com a proteção, e em segunda instância, ele se preocupa em introduzir, em conduzir o povo na lei e nos caminhos do Senhor. Só que no verso de número 7 do capítulo de número 17, depois que Josafá guarda toda Judá por meio da segurança, depois que Josafá guarda Judá por meio de instruir o povo de Deus no caminho do Senhor, no verso 7, o texto vai dizer que o temor de Deus se apoderou tão grande de Judá e da vida de Josafá, que os reis vizinhos não sentiam vontade de guerrear contra Judá e contra Josafá. Ou seja, Deus entendeu que Josafá estava conduzindo o povo da forma correta. Deus entendeu que a liderança de Josafá estava agradando a Deus. Então o temor do Senhor se apoderou de Judá e se apoderou da vida de Josafá, ao ponto que seus inimigos entendessem de não querer pelejar contra ele. Só que no capítulo de número 18, eu entendo que por fato do temor ter se apoderado de Judá e de Josafá,
Josafá agora vai entrar na sua zona de conforto. E se tem uma coisa que causa problema para crente, se chama zona de conforto. Eu noto aqui, pelo fato de ler e observar o capítulo de número 18, Josafá entrando na sua zona de conforto. Porque pregador? Porque no capítulo de número 18 do livro de 2 Crônicas, Josafá vai fazer uma aliança com o inimigo de Deus. E quem é pregador? O inimigo de Deus. O inimigo de Deus é Acabe. Mas pregador, me prova que zona de conforto prejudica crente. Prejudica sim, porque quando Davi resolveu ficar no palácio, na sua cama, descansando, largando a batalha, o texto vai dizer que no final da tarde ele levanta da sua cama e resolve passear pelo terraço do palácio real. E enquanto Davi estava passeando, Davi vai ver aquilo que não era para ele ver. Davi vai notar aquilo que não era para ele notar. Quem é pregador? É a mulher de Urias. Então Davi se sente atraído pela mulher de Urias, ao ponto de adulterar com ela. Para que não se bastasse, ele ainda também mandou assassinar os Urias. Se Davi tivesse guerreando, se Davi tivesse pelejando, se Davi não tivesse na sua zona de conforto, jamais Davi teria se adulterado com a mulher de Urias, jamais Davi teria matado Urias. Notamos aqui também, eu quero ser mais prolongo, eu quero ser mais adiante para você entender. Se Sansão não tivesse entrado na sua zona de conforto, jamais ele teria revelado o seu segredo a Dalila. Se Sansão tivesse revelado, se Sansão não tivesse deitado no colo de Dalila para descansar, para entrar na sua zona de conforto, jamais Sansão teria revelado o seu segredo a Dalila. Notamos aqui, notamos o que, pregador? Que no capítulo de número 18, Josafá vai fazer uma aliança com o inimigo de Deus. Quem é pregador? Esse inimigo de Deus se chama Acabe. Pregador, eu não entendi. Não foi Deus que levantou Acabe para reinar sobre Israel, foi Deus que levantou Acabe, mas só que no meio do seu ministério, no meio da sua chamada, Acabe vai interromper, Acabe vai corromper o seu ministério, Acabe vai corromper a sua chamada como pregador. Quando ele conhece uma mulher por nome de Jezabel, Jezabel, para quem não conhece, é a mulher que adorava a Deus pagões. Quem é pregador? Essa mulher adorava aquilo que era terreno. E quem era pregador? O pai dessa mulher. O pai dessa mulher se chamava Etibaal. E quando Acabe acaba conhecendo essa mulher induz Acabe a adorar aquilo que é terreno. Essa mulher induz Acabe a levantar altares para o seu pai. Essa mulher induz Acabe a levantar altares, a fazer sacrifício. E para que não se bastasse, Acabe já adorando aquilo que era terreno, Acabe já corrompendo a sua chamada, Acabe já corrompendo o seu ministério. Acabe também vai fazer um bosque de madeira, porque a palavra bosque de madeira significa cortar, significa não preciso mais. Além de Acabe corromper o seu ministério, adorando aquilo que é terreno, Acabe faz um bosque para dizer para Deus que ele não precisava mais de Deus na sua vida, para dizer para Deus que ele não precisava mais de Deus no seu reinado, na sua liderança. Então Josafá agora vai fazer uma aliança com o inimigo de Deus. Só que tem uma coisa, qual é, pregador, essa coisa? O inimigo, ele vive de oportunidades, o inimigo, ele vive de momentos. Só que Acabe não desperdiça a aliança que ele faz com Josafá. Acabe aproveita a aliança e induz Josafá a pelejar contra os Gileades. Eu já quero liberar algo de Deus para a tua vida aqui. Acabe aproveita a aliança que Josafá faz com ele e convence Josafá a adorar aos Gileades. O céu está mandando dizer para alguém aqui: cuidado com essas alianças que você anda fazendo no longo do teu ministério. Cuidado com essas alianças que você permite entrar dentro da tua casa. Cuidado com essas alianças que você permite conhecer o seu íntimo. Cuidado com essas alianças, porque essas alianças vão atrair para a tua vida aquilo que Deus jamais queria. Só que no capítulo de número 19,
Depois que Acabe convence Josafá a pelejar contra os Gileades, o texto vai dizer, no capítulo de número 19, que Deus permite Acabe morrer. E Josafá está voltando para casa com aquele sentimento de morte. E Josafá está voltando para casa com aquele sentimento de angústia, achando que por Acabe ter morrido, que por ele ter desobedecido, ia ficar tudo bem, não ia ter consequências. Deus até permite Acabe morrer e permite Josafá voltar em paz. Só que o que Josafá não sabe é que aquela aliança iria trazer consequências para o seu reinado. Só que o que Josafá não sabe é que aquela aliança, aquela união, aquela estratégia que os dois armaram para pelejar contra o Gileade ia trazer consequência para o seu povo. E no capítulo de número 20, o que é, pregador, que Deus permite acontecer com Josafá por causa desta união, por causa desta aliança? No capítulo de número 20, Deus permite os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os amonitas de pelejar contra Josafá, pelo fato dele ter desobedecido e pelo fato dele ter feito uma aliança. Notamos aqui que quando alguém ficar sabendo que os filhos de Amon vêm pelejar contra Josafá, no verso 2, alguém ficar sabendo da notícia, no verso 2, alguém ficar sabendo do comentário e se encarrega de avisar Josafá. Ou seja, alguém chegou até Josafá e começou a falar: Josafá, está vindo aí um grande exército pelejar contra você, Josafá. Os filhos de Amon, os filhos de Moabe, está vindo aí pelejar contra você. Só que no verso de número 3, Josafá não vai para casa do vizinho desabafar. Só que no verso de número 3, Josafá não vai para o Instagram colocar carinha de choro. Só que no verso de número 3, Josafá não vai para casa do pastor contar o que iria acontecer. No verso de número 3, quando Josafá recebe a notícia, o texto vai dizer que imediatamente Josafá teme ao Senhor e vai orar. Meu filho, até quando você vai entender? E até quando você vai entender que o vizinho não resolve a sua situação? Até quando você vai entender que a casa do seu amigo não resolve a situação? Até quando você vai entender que chorar no WhatsApp não resolve? Até quando você vai entender que desabafar nas redes sociais não resolve? Josafá vai orar. E depois que Josafá começa a orar sozinho, o texto vai dizer, no verso de número 4, que ele reúne toda a Judá para orar e pedir socorro para Deus. E o texto vai dizer que enquanto eles estavam orando, no verso de número 4, Josafá se coloca em pé, minha pastora, no meio da congregação, e começa a orar com todo o povo, e começa a pedir socorro para Deus. Eu já quero liberar algo do céu aqui para a tua vida. Esse vento que viria sobre Josafá foi Deus que permitiu. Só que a guerra não era para vencer com espada terrena. Até quando você vai entender que esse vento no seu casamento não se vence com aquilo que é terreno? Até quando você vai entender que esse vento no seu casamento, na tua casa, na tua empresa, no teu filho, não se vence com aquilo que é terreno? Meu filho, quer vencer batalha, quer vencer guerra, quer vencer prova, vai vencer! E o texto vai dizer, no versículo de número 14, do capítulo de número 20, que enquanto eles estavam orando, e Josafá em pé no meio da congregação, pedindo socorro para Deus, dizendo para Deus: Senhor, eu entendo o tamanho deste exército que está vindo aí. Senhor, eu entendo que esse exército é grande demais para a gente pelejar. E Deus usa um levita por nome de Jaaziel, que estava ali junto com eles orando. Deus se apodera daquele levita, o Espírito Santo se apodera daquele levita, para ele trazer um recado para Josafá. Qual é, pregador, o recado? Que o Espírito Santo manda Jaaziel entregar para Josafá e para todo
todos que ali estão. O recado é esse: já Josafá, aquele no seu coração, aquele na sua alma, porque esse exército que está vindo aí, Josafá, ele não vai pelejar contra a tua vida, ele não vai pelejar contra o teu reinado. Essa guerra aí, Josafá, é minha. Nessa guerra não terás que pelejar, porque nessa guerra quem vai pelejar sou eu. Eu quero te dizer mais um pouquinho, e já Jaziel está entregando a mensagem que o Espírito Santo mandou. Só que Jaziel ainda dá mais instruções. Qual é, pregador? Jaziel fala para Josafá: Josafá, na manhã seguinte, quando vocês partirem para a batalha, no final do vale vocês param, no final do vale vocês não falam nada, fica todo mundo parado e verás o que eu vou fazer. E o texto vai dizer: na manhã seguinte, que Josafá reúne todo mundo e vai partindo para o vale. Só que antes de partir, Josafá chama o povo, Josafá chama todo mundo, e é aqui que eu começo a pregar. E no verso de número 22, Josafá vai dizer para todo mundo: já que não vamos usar espada, já que não vamos usar lança, já que não vamos usar nada daquilo que é terreno, enquanto vamos guerreando, no verso 22, a gente vai adorar o Senhor com júbilo. Enquanto vamos guerreando para o vale, todo mundo vai adorar o Senhor com júbilo. E o texto vai dizer, no verso 22 do capítulo 20, que enquanto eles começavam a adorar com júbilo, o Senhor estava pelejando. O texto vai dizer, no verso de número 22, que enquanto ele estava adorando com júbilo, o Senhor estava pelejando, o Senhor estava batalhando até derrotar os amados. Eu vou desacelerar a mensagem para você entender agora. Eu perguntei para Deus, por que eles não usaram ferramenta, nem espada, nem lança? E por que em vez deles só adorar, só cantar, só louvar, eles começaram a adorar o Senhor com júbilo? Eu perguntei para Deus, por que em vez de adorar com júbilo, eles não só cantaram, eles não só louvaram, eles não só adoraram? Porque a palavra adoração com júbilo significa estado de satisfação extrema, sentimento excessivo. O que significa isso, pregador? Eu vou simplificar para você entender. A adoração que eles fizeram enquanto eles partiram para o vale não foi qualquer adoração, fez adoração que fez Deus levantar do trono. Eu vou simplificar para você entender, para você dar glória junto comigo. A palavra adoração com júbilo significa estar cheio ao ponto de estar transportando. Eu vou simplificar para você entender. Então Deus entendeu, minha pastora, que quando eles partiram para o vale e começaram a adorar, eles estavam tão cheios ao ponto de estar transportando. Eu vou conjecturar para você entender. Esse copo está cheio de água, mas se eu tomar a água desse copo, esse copo vai esvaziar. E para esse copo continuar cheio, alguém tem que estar em contato com ele. Então Deus estava entendendo aquela adoração. Deus entendeu que aquela adoração não foi só no momento do confronto, não foi só no momento da guerra. Aquela adoração era a adoração que estava gerando verdades de quem era eles antes da guerra, de quem era eles antes da peleja. Aquela adoração que eles estavam fazendo com júbilo estava revelando quem era ele em casa, quem era ele com o marido. Eu vou simplificar para você entender. Talvez você venha para a igreja pensando em só adorar, pensando em só louvar. Meu filho, eu vou te ensinar um segredo que você não sabe. Somente a adoração tem o poder de gerar verdades de quem é você dentro da sua casa. Somente a adoração tem o poder de gerar verdades. Quem é você longe do seu pastor? Quem é você longe do seu marido? E quando você abrir a boca para entender, e Deus entender que a tua adoração é verdadeira, eu tenho certeza de uma coisa: a adoração que
Glória ao Senhor, Deus. A única coisa Deus. que tem o poder de revelar quem é o crente chama adoração. É, Deus. Tem muita gente que vem para a igreja pensando em louvar para a igreja, Meu Deus. pensando em cantar para a igreja. Mas a partir de hoje eu tenho certeza que você vai sair daqui com outro pensamento. Glória a Deus. Porque somente a adoração tem o poder de gerar verdades. Talvez você até louva para o pastor, talvez você até louva com a banda, talvez você até louva com a equipe. Mas somente uma coisa você tem que entender: a adoração, quando você abre a sua boca para adorar, eu até posso julgar a tua voz, eu até posso julgar as notas musicais que a sua canção emite, mas quem tem o poder de julgar através da sua adoração, quem é você na sua casa, quem é você na sua empresa, quem é você no seu trabalho, se chama Jesus que está recebendo essa adoração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus entendeu que aquela adoração não era momentânea. É por isso que Deus permitiu eles não usar espada, nem lança, nada daquilo que era terreno. Já que eles não usaram nada, Josafá aproveitou a situação. Vamos adorar. É adorar. E tem muito crente achando que a amizade vence batalha. Meu Deus. Tem muito crente achando que conversinha no secreto vence batalha. Tem muito crente achando que se eu tiver um bom diálogo com o que está acontecendo, se eu conseguir me adaptar com este vento, se eu conseguir me adaptar com esta prova, vai ficar tudo bem. Meu filho, eu vou te ensinar um segredo: não tem nada mais poderoso do que a adoração de um crente verdadeiro. Porque a adoração de um crente verdadeiro move céu, move terra, move inferno, mas Deus trabalha ao teu favor. Santo, Espírito Santo. Temos um exemplo aqui de uma adoração falsa. Temos um exemplo aqui de quem tentou emitir para Deus uma adoração falsa, achando que não ia ter consequências, mas a adoração falsa também tem consequências. 2 Crônicas, capítulo 13 e versículo de número 14, o texto vai dizer que Davi resolve buscar a arca da aliança, que está na casa de Abinadab há 20 anos. Só que quando Davi resolve buscar a arca da aliança para trazer para Israel, para eles adorarem, para eles cultuarem, o texto vai dizer no capítulo de número 13 e no versículo de número 1, que Davi pede conselho aos príncipes e aos capitões. Davi já está começando errado. Para quem quer adorar, conselho terreno não serve. Para quem quer adorar, estratégia terrena não serve. É melhor pedir orientação para Deus, meu filho. É melhor ir no seu quarto trancado. É melhor fazer a sua campanha sozinho. É melhor fazer a sua campanha no secreto. Porque quando você abrir a sua boca, jamais o céu vai rejeitar a sua adoração. E o texto vai dizer que Davi pede conselho aos príncipes e aos capitões. E depois que ele pede conselho aos príncipes e aos capitões, ele reúne toda Israel para ir buscar a arca da aliança, que está na casa de Abinadab. E depois que ele reúne todo mundo, agora eu quero imaginar com a minha mente, agora eu quero raciocinar com a minha memória. Davi com todo mundo reunido, Davi com todo mundo preparado, Davi com todo mundo ali, vai para Kiriat de Jearim. Agora eu imagino Davi com aquela multidão inteira, eu imagino Davi com aquele todo mundo caminhando. Tinha quem aceitava trazer a presença para adorar novamente, e naquele meio tinha quem não concordava trazer a presença. Agora eu imagino com quem concordava trazer a presença. Davi está certo, Davi está indo buscar a arca da aliança, porque nós temos que adorar
a Deus, nós temos que louvar a Deus. Agora eu imagino no meio daquela multidão, quem não apoiava, rapaz, Davi está doido, já tem 20 anos sem a arca aqui, já tem 20 anos sem a presença, não precisa adorar não precisa cultuar nada, deixa do jeito que está tudo andando. Só que quando chega no verso 7, Davi chega na casa de Abinadab, e quando Davi chega na casa de Abinadab, o texto vai dizer que a intenção de Davi é até boa. Davi entristece o seu coração quando Davi chega na casa de Abinadab e nota a arca da aliança suja, e nota a arca da aliança esquecida. Mas aquele sentimento dentro de Davi não seria capaz de livrar Davi da adoração falsa que ele ia fazer para Deus. Aquele sentimento de tristeza de Davi por ver a presença suja na casa de Abinadab, por ver a presença esquecida, não seria capaz de livrar Davi e todo Israel que ia adorar com ele. O texto vai dizer que quando Davi chega na casa de Abinadab, ele prepara a carroça e manda colocar a arca da aliança em cima da carroça. Notamos aqui mais uma observação: a arca da aliança em Levítico era para ser carregada só pelos levitas, porque a arca da aliança tem 4 alças, e nas 4 alças da arca da aliança eram postas 2 varas. Os levitas podiam carregar a arca. Agora eu imagino Davi achando facilidade em carregar a presença. Agora eu imagino Davi achando facilidade em tentar trazer a presença para Israel, para eles poderem adorarem. Eu imagino Davi pegando a arca da aliança e colocando a arca da aliança em cima da carroça. E o texto vai dizer que quando eles colocaram a arca da aliança, Uzá e Aion começaram a guiar a carroça. Uzá e Aion começaram a tocar a carroça. E o texto vai dizer que quando Uzá e Aion estavam tocando a carroça, eles começaram a adorar, eles começaram a cantar, eles começaram a louvar com palma, com instrumento, com dança. Agora eu imagino Deus entendendo aquela adoração. Jamais aquela adoração seria verdadeira, porque Davi resolve buscar na forma errada, pedindo conselho aos príncipes e aos capitães. Eu acredito que Deus jamais recebia aquela adoração pelo fato de Davi ter desobedecido os mandamentos de Levítico, colocando a arca da aliança em cima da carroça. Ah, pregador, não estou entendendo. Davi não está cantando porque está trazendo a presença. Davi não está adorando porque está trazendo a presença. Até está adorando, até está cantando, mas não tem reação nenhuma de Deus, mas não tem reação nenhuma do Espírito Santo. O texto vai dizer que quando ele chega em frente de Guidom, os bois tropeçam, e quando os bois tropeçam, Uzá vai tocar na arca, porque a arca ia cair para fora da carroça. E quando Uzá tocar na arca, agora vem o resultado da adoração falsa. Deus poderoso, aleluia. Deus mata Uzá. Meu Deus. Olha aí, pregador. Os camaradas não foram buscar a presença? Os camaradas não foram buscar a arca? Meu filho, adorar de qualquer jeito tem consequências. Meu filho, você pode até se alegrar, você pode até cantar, mas desde que a sua adoração gere verdades de quem é você, você pode até esconder de mim, esconder do pastor e chegar aqui querer louvar, querer se amostrar, mas eu quero te dizer uma coisa: a consequência sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua casa, não sou eu que vou estabelecer. Chama-se Jesus, que julga a minha e a sua adoração. Santo é o Senhor. E por que só Uzá tocar na arca, se tem 2 guias na carroça? E por que só Uzá tocar na arca, quando a arca vai cair para fora? Estava todo mundo se alegrando porque estava trazendo a presença. Meu Deus. Estava todo mundo se alegrando, adorando porque estava trazendo a presença. E por que só Uzá recebe a consequência? É pelo fato dele estar mais próximo da presença. Você pode até cantar,
com quem está fazendo da forma errada. Você pode até estar andando com quem está fazendo da forma errada, mas toma cuidado, porque a consequência nem sempre vem para quem está fazendo, mas para quem está perto. Jamais queira estar perto de quem está fazendo errado. Jamais queira estar perto de quem está adorando errado. Jamais queira estar perto de quem está fazendo bagunçado. Meu Deus! Só que aí um estava com usar, e a palavra usar significa força. E tem muita gente pensando que para carregar a presença precisa de força. A palavra usar significa força. Tem muita gente pensando que para carregar a presença é vestir a presença, é colocar a presença nas costas e trazer a presença para a igreja. Meu filho, quer trazer a presença, revele verdades de quem é você para Deus na sua oração. Quer carregar a presença, revele verdades para Deus de quem é você na sua casa, porque eu tenho certeza que quando você começar a revelar a verdade de quem é você, ele vai se levantar no trono. Agora eu aprendo algo interessante aqui. Se está Uzá e Aiô guiando a carroça, os dois poderiam ter o mesmo pensamento quando os bois tropeçarem, que a arca fosse cair e eles tocar na arca. Mas por que está os dois juntos e só Uzá tocar na arca? Porque a palavra Uzá significa força, e a palavra Aiô significa professor. A palavra professor significa instrutor, significa aquele que ensina. Então Aiô entendeu, pelo fato dele até estar andando perto, pelo fato dele até estar convivendo, pelo fato dele até estar andando junto, mas Aiô entendeu que se ele tocasse na arca, ele morreria, porque jamais ele iria ensinar sobre aquilo que ele nunca aprendeu, porque jamais Aiô iria ensinar sobre aquilo que ele nunca estudou. Então faça um pré-julgamento de quem você está andando, se tem capacidade de te ensinar, de te instruir. Meu filho, se instrua no melhor caminho. Meu filho, se instrua no caminho da verdade, porque jamais Deus vai colocar pessoas despreparadas para te ensinar. Nós temos aqui outro exemplo de uma oração verdadeira, no mesmo texto. O texto vai dizer que quando os bois tropeçam em frente de Edom, aí Uzá morre, e todo mundo que estava adorando agora vai começar a chorar. E todo mundo que estava pulando, tocando, agora vai começar a chorar. E Davi está diante daquela situação. Só que agora a consequência de Davi, a consciência de Davi já tinha pesado, porque Davi conhecia, ele sabia que a arca da aliança era para ser levada pelos levíticos, mas só que Davi permitiu acontecer primeiro, para depois fazer da forma correta. Agora eu vou explicar para você entender. Agora Davi está em frente à casa de Obed-Edom, em Quitom. Agora eu imagino Davi e toda Israel com a arca em cima da carroça e com Uzá dentro da carroça morto. Davi chegando na casa de Obed-Edom, ele batendo na porta. Eu imagino Obed-Edom abrindo a porta para ele, e Davi começando a contar Obed-Edom, e Davi começando a contar como teria acontecido para Obed-Edom. Obed-Edom, eu vim aqui na tua porta para te dizer, Obed-Edom, eu queria trazer a arca da aliança para Israel de volta, porque eu queria adorar, eu queria levar o meu povo a adorar. Só que Obed-Edom, eu comecei errado, eu até queria trazer a presença, mas eu fui pedir conselhos, Obed-Edom, aos príncipes e aos capitões. Quem nunca teve vínculo com a presença, quem nunca conheceu sobre a presença, eu imagino Davi contando mais para Obed-Edom. Obed-Edom, quando eu cheguei na casa de Abinadab, eu até entristeci meu coração pelo fato da arca estar esquecida, pelo fato da arca estar junta. Mas Obed-Edom, aquele sentimento que eu tive na arca que eu fui, na hora que eu vi a arca suja, não foi o suficiente para Deus me livrar da adoração falsa que nós íamos fazer. Obed-Edom, você está vendo a arca da aliança aqui, não está? Só que
foi usada lá dentro da carroça morto. Porque quando os bois tropeçaram aqui em frente à tua casa, Uzá tocou na arca e Deus achou uma oportunidade para matar Uzá. Obed-Edom, deixa eu deixar a arca aqui na tua casa. Obed-Edom, por favor, deixa eu deixar a presença aqui. Obed-Edom, a presença está ali. Davi com temor já, depois de tudo que tinha acontecido. Obed-Edom, vou deixar a arca aqui. Agora eu imagino Obed-Edom entendendo aquela história e já tendo o temor de Deus no seu coração. Eu imagino, meu pastor, Obed-Edom entrando para casa, mandando Davi aguardar um pouquinho. Davi, aguarda aí, que eu vou reunir minha esposa e os meus filhos, porque eu entendi, Davi, que essa presença não é bagunçada. Eu entendi, Davi, que essa presença não é qualquer presença. Davi, calma aí. Daí Obed-Edom reúne a sua esposa, reúne os seus filhos. Agora eu imagino Obed-Edom contando para sua esposa e para os seus filhos, até eles chegarem a uma conclusão de deixar a arca da aliança lá. Só que eu imagino Obed-Edom voltando para fora para dar resposta para Davi. Davi, você pode deixar a arca aqui em casa. Davi, deixa a arca aqui, mas segura só um pouquinho aí. Você vai deixar a arca, não vai? Mas o melhor lugar da minha casa aqui, Obed-Edom dizendo para Davi, você vai deixar a arca aqui em casa, mas o melhor lugar da minha arca, Davi, mas o melhor lugar da minha casa vai ser para a presença. Agora Obed-Edom entendendo a responsabilidade de deixar a presença. Aí Davi dizendo para Obed-Edom, Obed-Edom, deixa a presença aqui, mas eu vou separar o melhor lugar da minha casa para você deixar a arca da aliança. Eu vou simplificar para você entender. Talvez Obed-Edom não fez o mesmo barulho que Davi fez. Talvez Obed-Edom até não tocou pandeiro, até não tocou tambor, até não tocou nada. Mas quando Obed-Edom recebe o convite para deixar a arca da aliança lá, Obed-Edom já entendeu que a presença não é bagunçada, que a presença não é brincadeira, a presença tem frutos, mas também tem espinhos. Aí Obed-Edom manda deixar a arca da aliança lá. Agora eu imagino todo mundo indo embora e na manhã seguinte Obed-Edom não vai cantar porque a Bíblia não revela, Obed-Edom não vai tocar porque a Bíblia não revela, mas eu expliquei para você, a palavra adoração significa ato ou efeito de adorar, mas só que a adoração de Obed-Edom é do ato. E talvez o primeiro pensamento de Obed-Edom na manhã seguinte é olhar a arca da aliança como está. Talvez o primeiro pensamento de Obed-Edom é no ato. Deixa eu olhar a arca, deixa eu ver como é que a arca está. Talvez a arca está suja, deixa eu passar um pano aqui. Talvez a arca está esquecida, deixa eu ficar mais perto da arca. Talvez a arca está lá, Deus está sentindo a minha, eu vou lá para a arca. Aí Deus começa a entender, pastor, que aquela adoração de Obed-Edom em ato começa a ser verdadeira. Porque, pregador, eu te revelo aqui, a adoração de Obed-Edom foi verdadeira em ato. Porque enquanto Obed-Edom se preocupava com a presença, enquanto Obed-Edom adorava a presença em ato, Deus correspondia os passos de Obed-Edom. Enquanto Obed-Edom adorava em Deus pelo ato, Deus abençoava a casa de Obed-Edom. Enquanto Obed-Edom adorava a Deus em ato, Deus começou a restituir a vingança de Obed-Edom. Deus começou a restituir a casa de Obed-Edom. Meu filho, eu vou revelar um segredo para você entender. Talvez até você não sabe cantar, talvez até você não sabe pregar, mas até o seu ato vira adoração verdadeira. Até a forma de você limpar a igreja revela quem é você para Deus. Até a forma de você tocar o instrumento revela quem é você para Deus. Não se preocupe em cantar bonito, não se preocupe em pregar bonito. Até a ato de adoração revela quem é você. Santo Senhor. Bora fazer na prática? Aleluia. Todo mundo entender? Aleluia. A adoração que Davi fez com Israel para Deus e a adoração que Obed-Edom fez para Deus. Eu quero convidar a Levita da área do ar para nós fazer aqui na prática, só para você compreender comigo, e depois a gente vai dar glória junto, a gente vai sentir a presença junto, a gente vai se alegrar junto, porque se tem uma coisa
coisa que eu acredito é que Deus só trouxe aqui pessoas que adoram Ele em espírito e em verdade, porque desde o começo do culto, meu cabelo está arrepiado, meus braços estão arrepiados, minha perna está arrepiada, e aonde tem a presença, tem verdadeiros adoradores. Pode sentar, pode sentar. Senta, senta, senta. Meu Vou Deus. explicar na prática para você entender. A levita Tainara Duarte vai tocar sem instrumento, vai tocar sem nada. Ela vai fazer agora a adoração que Davi e Israel estavam fazendo para Deus. E não aconteceu nada. Eu quero todo mundo silêncio, todo mundo calado enquanto ela adora. Silêncio. Oi, Jesus. Na prática, na prática. Na prática, na prática. Ninguém abre a boca, ninguém fala nada. Aleluia, aleluia. Davi, Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me informou. a adoração que Davi e Israel estavam fazendo, estava parecendo que estava tudo morto no céu, não acontecia nada, não abria nada. Na adoração que o Obed-Edom estava fazendo, agora os músicos vão acompanhar, e quem entender que quando ela está louvando, a vida dela está gerando verdades, começa a adorar, começa a abrir a boca para exaltar, porque Deus não escolheu esse mundo por brincadeira, Deus não te trouxe aqui por brincadeira, Deus te escolheu aqui essa noite para extrair de você a melhor adoração. Fica de pé, fica de pé, adora, E nada vai tocar. O que adianta ter ouvidos e não escutar? só quem adorador verdadeiro começa a louvar, só quem adorador verdadeiro começa a adorar. O que adianta ter os olhos e não Só tem verdade.
Não foi de eu querer aparecer aqui através da minha pregação. Deus me trouxe aqui com um propósito. Não foi de mostrar as nossas vozes. Deus nos trouxe aqui com um propósito. Qual foi, pregador, esse propósito? É de Ele ouvir cada um de vocês que estão aqui. Deus quer te ouvir, meu filho. Deus quer te ouvir, minha filha. Vamos fazer um coral todo mundo junto, só para Deus conhecer a tua voz nesse mundo de hoje. Só para Deus conhecer a tua voz nesse dia de hoje. Deus, Ele quer te curar desta enfermidade que você está sentindo aí. Deus, Ele quer apaziguar essa situação na sua casa. Deus, Ele quer arrancar o teu filho daquele lugar lá que você sabe. Deus, Ele quer te trazer cinza. Sabe por que já viveu? Sabe por que você já vivenciou muitas coisas com o Espírito Santo? Deus acabou de me falar aqui que Ele trouxe pessoas aqui nesse culto que um dia já cantaram, que um dia já pregaram, mas hoje Deus marcou esse encontro com a tua vida, porque Ele quer te levantar através da tua adoração. Eu posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. É o seu povo, Jesus. É o seu povo, Jesus. O seu povo te adora.